Mas isso é um pedaço da história, é um pedaço super importante, mas ele não é o pedaço mais importante. Veja que coisa curiosa, não é o pedaço mais importante. O pedaço mais importante chama-se a história do diferencial, do posicionamento, da maneira com que eu crio um negócio que ele é muito diferente, mas não é diferente por ser diferente, não. Ele é diferente porque cria um valor grande para o meu cliente. Você entende? Não é para ser diferente. Não, não é para isso. É diferente, é fácil, né? Mas Sim. ele é diferente no sentido de criar um valor agregado grande. Vou dar um exemplo para você. Como é que vai, Eduardo? Olá, tudo bem, Oteraldo? Como é que você está? Tudo bem? Tudo em ordem, você? Tudo certo por aí? Graças a Deus. De onde é que você Um pouquinho friozinho? falando? Joinville, Santa Catarina. Ah, que legal, que legal. Tem um Isso. parceiro forte de marketing aí na cidade, de Joinville. Ah, é? É. Legal. Que E bom. você, o que é que sua empresa faz, Eduardo? Então, a minha empresa é o consultório do carro. Ah, É uma empresa... consultório do carro. Eu achei interessante esse nome. Então, Muito bom. É um diferencial, viu? isso. Já começa no nome, né? A gente Isso aí. sempre buscando algo diferente, né? Quantos funcionários Então, você tem, Eduardo? eu tenho 3 funcionários hoje, né? Isso. Na realidade, nós são 4, mas um está afastado, né? Por motivo de doença, né? Com vocês são 5, então. Exato. Então, é o ramo de oficina mecânica, prestamos assessoria comercial também, né? E também autopeça, né? Mas a autopeça é mais para utilização própria mesmo, né? Assessoria comercial, como é que é isso aí? Me explica melhor. Como eu trabalhei em torno de 14 anos aí em concessionária, né? Então, eu ajudo as pessoas a comprarem seus carros, né? Tanto novos como usados, ajudo a vender também. Às vezes a pessoa precisa de um determinado carro específico, então eu vou buscar para ela, vou comprar, vou fazer a vistoria, vou fazer a inspeção de pré-compra, vou fazer a cautelar e entrego na casa da pessoa. Muito bom, excelente. Eles fazem um bem enorme para as pessoas, porque é difícil comprar um carro, né? Com segurança, né? Oi? Quantos anos, Eduardo, sua empresa tem? Tenho 11 anos. 11 anos. Caramba! E você tem quantos anos? 49. Puxa vida, começou cedo então. Você sempre teve à frente da empresa? Na minha empresa, eu comecei com um sócio, né? Por um ano, a gente iniciou em 2012, aí em 2013 eu comprei e depois vim tocando junto com a esposa, né? Aí, deve conhecer bem o seu ramo, hein? Modéstia à parte, eu gosto muito do que eu faço, né? E então procuro sempre estar antenado e atualizado, né? Legal. Eu estive em Joinville aí já tem uns 4 a 5 anos. Fui dar uma palestra aí como é o nome de uma associação que tem aí de pequenos e médios empresários? A associação tem a CIG, a qual eu faço parte também, do Núcleo de Reparação Automotiva, e tem a JORPM. A JORPM. Sua palestra na JORPM. Eu não lembro quantos anos tem, mas já tem uns 4 anos, eu acho, por aí. E Eduardo, qual a pergunta que você gostaria de me fazer? Então, é justamente essa dificuldade de eu me sentir seguro com a precificação, né? Eu estou estabelecido numa localização aqui em Joinville, onde eu tenho são 5 oficinas mecânicas próximas à minha, né? Num raio aí de 600 metros, nem isso, tá? Se eu for aumentar um pouquinho o perímetro ali num raio de 1 quilômetro, eu devo ter umas 12 a 15 oficinas, mais ou menos. E o que acontece? Desde quando eu iniciei, né, a carreira solo com a oficina, a minha premissa sempre foi fazer da forma correta, ou seja, tudo entra com nota, sai com nota, então os funcionários são todos registrados, sempre foram, né? Então é tudo dentro das normas da lei, no caso, né? Então, eu sei que isso também exige um custo maior, né? Então, a minha dificuldade sempre foi ter a certeza que a precificação estava correta. Com relação... eu trabalhei sempre um pouco com markup, sabe? Me instruí um pouquinho com relação a isso, mas sempre tive um pouco de dificuldade de fazer essa precificação na parte de serviços também e na parte dos produtos. Até porque hoje eu tenho em torno de 18 a 20 fornecedores, só que como você conversou ontem, né, explicou para a gente com relação à compra, né, com os fornecedores, você tem que saber
equalizar os recebimentos, os recebíveis e as despesas, né? Os pagamentos, né? Para você conseguir equalizar e manter o caixa, né? Então, isso é uma coisa que eu venho tentando sempre equalizar. Porém, os fornecedores, eles me vendem a 15, 30, 45. E os meus clientes pedem em torno de 6 vezes, né? 30, 60, 90, 120, 180. Então, essa é uma dificuldade que eu também tenho de equalizar isso, porque eu não tenho um respaldo de fornecedor. O máximo que eu tenho é 90 dias, que são muito poucos que fazem. Para pagar, né? 90 dias para pagar. Então, eu acho que tem um só que faz 120, até 120 vezes. Mas eu tenho que comprar muito mais com ele. Mas vamos procurar separar aqui essas duas questões para a gente não misturar. São coisas que eu sei que tem relação, mas vamos falar primeiro sobre precificação, né? Para depois a gente falar, se for o caso, sobre esse descasamento, que é outro. Porque quando a gente olha o financeiro da empresa, é muito importante a gente fazer o seguinte: a gente olhar cada pedaço do financeiro isoladamente, Sim. como se fossem várias equações que você precisa resolver. Imagina que cai uma prova para você de matemática, tem uma folha de papel, nessa folha tem várias equações e cada equação resolve um problema. Depois que você resolver esses problemas todos, você vai olhar ali como é que você combina as fórmulas. Não tem história das combinações, né? Matemática combinatória. Então, vamos olhar primeiro a precificação, né? Você viu o meu exemplo da água de coco, mas tem exemplos mais marcantes para mim do que esse. E eu vou chegar lá, né? Que a grande pergunta... Veja só, deixa eu primeiro dizer uma coisa que eu falei na live, e é muito boa a sua colocação, porque eu sempre gosto de deixar isso claro. Veja, todas essas técnicas que você usa hoje de markup, de margem bruta, margem líquida, do produto em si, do produto da caneta, que eu chamo, né? Da peça que você compra. Eu comprei uma peça, essa peça custou R$50, eu vou colocar essa peça no carro do meu cliente e eu vou cobrar 53. Estou dando um exemplo só, tá? Você precisa calcular isso bem, através de planilhas, e eu tenho certeza que você faz isso razoavelmente bem, pelo tempo que você já tem de empresa. Eu apostaria que você faz isso bem. Mas isso é um pedaço da história, é um pedaço super importante, mas ele não é o pedaço mais importante. Veja que coisa curiosa, não é o pedaço mais importante. O pedaço mais importante chama-se a história do diferencial, do posicionamento, da maneira com que eu crio um negócio que ele é muito diferente, mas não é diferente por ser diferente, não. Ele é diferente porque cria um valor grande para o meu cliente. Você entende? Não é para ser diferente. Não é para isso. É diferente, é fácil, né? Mas ele é diferente no sentido de criar um valor agregado grande. Vou dar um exemplo para você. Um outro exemplo mais marcante ainda. Tem um local aqui em São Paulo. Você conhece São Paulo, né? São Paulo? Sim. Eu fui poucas vezes para lá, não conheço. Só um determinado bairro ali que eu conheço só, mas. Pronto, vou dar um exemplo aqui. Tem uma cafeteria, eu acho que é cafeteria. Eles vendem café, vendem empada, salgado, vendem tudo. Chama Offner. Não estou fazendo propaganda deles aqui, não. Mas a empada deles e a coxinha é uma coisa assim maravilhosa. Mas vamos lá. Você sabe quanto é que custa uma empada lá? A última vez que eu fui, uma empada. Sabe quanto é que custa uma empada lá? Chuta aí. Lá, R$10. R$15. Nossa. 15 reais. Nossa. A última vez que eu fui, não é 15, é 14, arredonda para 15. Eu fui lá, já tenho uma empada. Estou falando de empada. O terminal da empada grande não, uma empada normal, pequena. Normal, mas é uma empada. Basta lhe dizer que eu saio da minha casa e vou lá comer essa danada dessa empada e pago R$15. Por que alguém que é sem consciência vai sair de casa para pagar uma empada R$15? Porque tem uma série de questões envolvidas na empada. Primeiro, a empada realmente é muito boa, o atendimento é excelente, o local é um local que dá vontade de você ir, sabe aquele local que dá vontade de você ir? Ele é um local bonito, e por aí vai, a internet é boa. Então, eu estou falando para você, eu saio de casa, eu gosto da empada, eu começo a falar, fico até com água na boca. Eu sou guloso, você viu, estava falando ontem com a... Não sei quem foi, fala em comida, fico com água na boca. E saio de casa também para comer a
a coxinha, que a coxinha é perto de 20 reais. É coisa de maluco. Ou seja, a grande pergunta, Eduardo, é a seguinte, a grande pergunta que nós precisamos nos fazer, e eles estão crescendo a cada dia. Eles agora fizeram uma reforma nas lojas todas. Não quer dizer que todas as lojas estejam 100%, mas eu acho até que estão. Mas fizeram algumas reformas em lojas agora, um ambiente que já era bom ficou melhor ainda. Tocaram as mesas de madeira, um shopping aqui perto da minha casa, eles ficou bonita a loja. Ou seja, a pergunta que eu quero lhe fazer, e para todo mundo que está me ouvindo, é como é que ele cobra? E você errou feio, né? Errou, mas errou porque é para errar mesmo. Você falou 3 para 14, 15. Como é que uma pessoa cobra 15 reais por uma empada e todo mundo vai lá comprar? Como é? É a mesma coisa que você tem que pensar no seu negócio. Como é que você cria uma oficina, e o nome já... Como é que você cria uma oficina que ela vai ser... Essa palavra eu tenho usado muito, e é uma palavra importante para nós incorporarmos. Palavra desejada. Como é que você torna a sua oficina aquela oficina que eu saio, pego meu carro, eu nem penso nas outras. Eu nem penso. Eu vou direto para a sua oficina. Não quero nem saber quando você vai me cobrar. Eu sei que como você está na barraca de coco, né? Como você está numa margem, você vai ter uma tendência a não me cobrar os 15 da empada. Porque você está numa concorrência muito grande, me parece, né? Mas você se cobrar um pouco a mais do que o concorrente, eu não quero nem saber. Porque, por alguma razão, você está me levando a ir para a sua oficina. E aí eu vou dizer só uma última coisa, né? É isso, entendeu? É isso que faz a coisa... Faz a gente ter pouco limite quando se fala em preço. Mas é pouco limite mesmo, Eduardo. Veja só, vamos pensar em oficina. Eu tenho vários alunos que têm oficina. O que eu vou dizer agora, diga a mesma coisa para eles. Vamos pensar numa oficina, tá? Qual é a coisa que eu mais tenho medo quando eu vou na oficina? Você sabe o que é que eu tenho mais medo quando eu vou na oficina? Adivinha? Quanto vai gastar? Não tenho nenhum medo nisso. Diga outra coisa aí que eu tenho medo da oficina. Seu serviço vai ficar bem feito. Pior do que isso. Pior que isso. Bem pior do que isso. E vão estragar teu carro? Ou vão estragar meu carro, que vão tirar uma peça legítima, botar uma peça falsa, que vão, entendeu? Sim. Eu fui lavar um carro uma ocasião e estava, veja uma bobagem. Fui lavar um carro numa ocasião e eu tinha um pacote, eu esqueci o pacote, de compras, não sei se era bolacha, biscoito, não lembro direito o que era. Era alguma coisa assim, eu comprei, eu não consigo lembrar o que era. Comprei, vamos dizer que seja copo. Comprei 4 copos. Deixei lá na oficina. É só uma bobagem, viu, Eduardo? Aí voltei, oficina não, né? Lavagem de carro. Voltei para buscar o carro mais tarde. Só tinha 3 copos. Alguém pegou um copo. Não era copo, não, era outra coisa. Mas Aí eu chamei o dono da oficina e falei para ele, levaram um copo. E até ele foi engraçado que ele me disse assim, eu estou entendendo que você não quer o copo de volta, né? Você quer que isso não mais aconteça. Eu quase que dizia para ele, eu quero o copo de volta também. Mas, claro, né, o que eu queria era que uma coisa dessa não acontecesse com outra pessoa. Ou seja, se a pessoa pega um bem como esse, imagina o que ela pode fazer num carro. Então, o maior medo que eu tenho, é isso. Agora, imagine que eu sei que você, na sua oficina, isso nunca aconteceu. Imagine que na sua oficina você não tem nenhuma reclamação de um cliente que reclamou sobre isso. Ou seja, você, entre outros atributos, podia ser a oficina mais confiável, do seu ponto de vista de manutenção de carro. E aí depois a gente explica o que é confiável. Confiável não é só porque vai danificar, vai trocar uma peça do motor, né? Porque também foi porque o carro vai ficar bom. Foi a sua segunda colocação, né, se o carro ia ficar ruim. Tá? Agora pega uma mulher que entende. Eu também não entendo de carro, não, mas as mulheres entendem menos de carro do que os homens, né? Sem querer diminuir aqui o sexo feminino. Eu acho que as mulheres, mas em carro, elas parecem que gostam menos, entendem menos. É pior ainda. Ela vai estar mais refém ainda da oficina. E se você tem um diferencial como esse, e você espalha esse diferencial de maneira legítima, íntegra, verdadeira, não tem para ninguém, Eduardo. Não tem para ninguém. Se me permite, até eu tenho
uma história lá atrás, né, onde eu não imaginava que eu iria trabalhar em concessionária, que eu iria montar uma oficina um dia, até porque eu não sou mecânico, né, eu sou um gestor. E em 97 eu passei uma situação, né, que eu precisei fazer a manutenção no carro, e daí o meu pai tinha acabado de falecer, e o carro estava na oficina, e o cara não tinha me passado o orçamento, só tinha falado para deixar a chave no para-brisa com o telefone, que ele iria me passar. Resumindo, não me passou, precisei pegar o carro já estava pronto, tive que pagar na época, acho que era mais de R$ 1.000 o conserto, e no dia seguinte, no dia do velório do meu pai, eu tive que sair para resolver uns assuntos ali burocráticos antes, e o carro explodiu, né? Então, no dia do velório. E então, depois a pessoa tirou por fora e tudo mais. Então, isso ficou em mim, né? Então, uma situação que, poxa, um dia ainda eu vou ter alguma coisa e vou fazer, mas de uma forma correta, porque o procedimento, desde quando eu assumi, a gente recebe o cliente, vai fazer o diagnóstico. À medida que a gente entende e identifica os problemas, a gente vai registrando por foto. Tem um banco de dados ali que a gente vai agrupando e a gente manda para o cliente com as descrições dos problemas embaixo. E quando o problema é mais complexo, então a gente já filma e já narra o problema, né? Para o cliente estar mais tranquilo e entender melhor o que está acontecendo. Depois disso que gera um orçamento, né, para aprovação. Quando ele autoriza o serviço no carro, a gente também faz, no decorrer do serviço, se acontece uma coisa, manda a foto, né, explica certinho, e dá continuidade ao serviço até a entrega do carro. Então, a gente entrega os carros lavados, então a gente tem o acesso das peças que foram trocadas e passa para o cliente, né, na hora que ele vem buscar o carro. A cada 2, 3 meses eu vou nos meus fornecedores para verificar o setor de garantia, para ver quais são as peças, as marcas que estão dando mais problemas. Então, eu não autorizo a cotação dessas peças para a minha oficina, então, para mim não deixar nenhum lastro negativo, até porque se eu precisar de uma garantia extra, eu tenho essa possibilidade de conseguir para o meu cliente, até porque eu só tenho um histórico de compra de peças de primeira linha, né, ou original. Então, isso endossa em relação às 1.000 e poucas oficinas que a gente tem aqui também, que já utilizo de outras práticas, né? Então, tem muita gente que trabalha com peças de segunda linha, né? E vende como de primeira, enfim. Mas a gente tem todas as embalagens, as caixas na hora de mostrar as peças trocadas que a gente prova que foi trocada, né? E então, com isso, a gente sempre tem o diferencial de conseguir uma garantia extra, né? Então, além disso, nós temos aí 140 oficinas em Santa Catarina, que uma dá assistência no período da outra. Não que são consultora do carro, mas é a nossa rede nas demais oficinas que existem em Santa Catarina que fazem parte desse processo também. Então, esse é um diferencial que a gente tem, né? E os concorrentes, o que eles fazem? Né? Onde que está uma concorrência um pouco desleal? A gente vende um bom serviço, tenta mostrar isso para o cliente, a oficina limpa, sempre organizada, né? Mas o que eu já peguei cliente fazendo? Bom, eles vendem o serviço deles, as peças eles mandam o cliente comprar na autopeça, onde eles fazem lá 6 vezes, 10 vezes sem juros, né? E a autopeça, presumo eu, né, não vou julgar, mas né, afirmar, que eventualmente tem um comissionamento para as oficinas. Então, aí não tem nota fiscal, uma série de situações lá inúmeras que ocorrem, né? Então, de algumas que acontece isso. Então, eu valorizo o nosso trabalho, então a gente tem essa premissa, até porque é um trabalho diferenciado, né? Eu ofereço tudo aquilo que eu queria que oferecesse para mim, né? E na época eu nunca tive, né? Então essa é umas premissas que eu tenho como diferenciais da empresa, né? Perfeito. E você tem uma história que você pode contar, essa história que você acabou de contar. Sim, e essa história traduz um propósito, né, sim, de vida. Você tem um propósito de ajudar as outras pessoas a não passarem aquilo pelo que você passou. Sim. E isso também é um diferencial, porque muita gente não tem propósito, não passa a ganhar dinheiro. Até porque eu julgo assim, oficina mecânica é muita responsabilidade, né? Assim como um ramo alimentício, né, para se ela não tiver muito cuidado, né, muita responsabilidade com relação à limpeza, à organização, tudo mais, né, a qualidade do produto, pode ter uma intoxicação alimentar. No nosso caso, se eu não apertar uma roda, a gente nem aperta a roda, a gente torqueia a roda, né? Tem que torquear a roda, né? Então, já começa por aí. Tem as normas da BNT, né? Então, a gente segue muito isso também. Porque o cliente entrou para fazer uma troca de óleo. Já o óleo, se não tem uma luz de freio queimada,
né? Então já olha tudo isso, se preocupa com a segurança, porque se não funcionar a luz de freio, alguém vai bater no carro dele, né? E se tem criança dentro? Então, querendo ou não, é a segurança das pessoas em si, né? É isso aí. Então isso é uma preocupação grande nossa. Então, eu só lhe dei uma ideia geral aqui, mas Sim. existem técnicas, né, que Sim. eu aplico no método Gestão 365 de posicionamento, de criar um Sim. posicionamento, estudando aí cada negócio, cada caso, né, fazer com que você crie um posicionamento e esse posicionamento faça com que a concorrência, vou usar essa palavra que é uma palavra forte, né, mas é uma palavra verdadeira. A sua concorrência se torne irrelevante. Ela é irrelevante. Você não tem que se preocupar mais com ela. Não quer dizer que você não tem que monitorar o tempo todo a concorrência. Sim. Mas você não tem que ficar, sabe? E aí a pessoa chega lá e diz, quanto é para fazer o orçamento? É 1.000. Ah, o concorrente está cobrando 500. Você não tem que se preocupar com isso. Porque você tem já um posicionamento. Então, aqui eu estou sendo muito rápido, mas tem uma sequência, né? Para você fazer isso. Ficou claro, Eduardo? Não, ficou claro, com certeza. E outra situação também, lógico, depois de 1 ano e meio para cá, também eu tive que fazer umas mudanças, né? Então, meu custo aumentou muito. E daí foi uma situação com a pandemia também me prejudicou um pouco, porque eu perdi um percentual de clientela devido a... Não que eu perdi, demoraram mais para retornar, né? Devido à questão do home office, né? Então, isso acontece, que eu já analisei também, que eu tenho alguns clientes que às vezes demoram 2, 3 anos para chegar porque compraram um carro novo. Então, o carro tem 2 anos de garantia, 3 anos de garantia, depois quando termina, aí vem, né? Então, tem essas questões. Mas de lá para cá, com a minha mudança, né? Pô, a minha reforma era para sair um valor, saiu 3 vezes mais, né? Isso porque foi programado ainda, mas aí bem naquela transição que começou a aumentar muito, matéria-prima, até... e eu tive que reformar um imóvel, converter uma doca numa oficina, né? Então isso custou muito, muito caro. Aí demissão não funcionário de 10 anos, aí mais uma situação aí de pandemia também para segurar toda a equipe, porque para você fazer uma equipe boa no nosso setor também está muito difícil. Mão de obra qualificada está muito complicado de você achar. E não só isso, né? Não é só porque qualificação a gente dá treinamento e tudo mais, e caráter, né? Que isso para mim é muito importante também, sabe? Porque a forma como você se projeta, você aborda o teu cliente, né? É muito importante, porque ali transmite a segurança, né? Então, ali você traz o cliente para dentro, né? Na forma como você aborda, que você explica, com detalhes, né? Todo mundo é vendedor, né, Tederaldo? Isso aí, ó, tem uma pessoa falando aqui, Marcelo, já virei fã da oficina, tá vendo? Ah, legal. Obrigado Tá vendo mesmo. aí? Pois é, porque é o diferencial, você transmite esse diferencial. Agora, uma última coisa, Eduardo, que é o seguinte, uma empresa, né, e você tem uma empresa há 11 anos, provavelmente já entende bem o que eu vou falar, ela não é um bloco único, né? Ela é formada por várias caixinhas, tem várias caixinhas, e aí eu preciso desenvolver a habilidade de administrar bem cada caixinha dessa isoladamente e também administrar as caixinhas em conjunto. Quer dizer, as caixinhas que eu me refiro as pessoas, os clientes, a parte de tecnologia da empresa, as vendas, o marketing, a infraestrutura do negócio, todas essas caixinhas. Eu preciso, como pequeno e médio empresário, né, porque numa grande empresa, né, pelo que você falou, você é mais generalista mesmo, né? Conhece essas. E eu preciso, então, saber administrar isso usando uma metodologia de maneira que eu concatene essas coisas todas e a coisa funcione. Por exemplo, mão de obra, né, dificuldade de mão de obra, ela é um problema hoje em qualquer setor. Hoje minha saída é pegar em concessionária ou pegar no Senai, né, para treinar. Até queria mulheres, estava até buscando mulheres, até por causa do tato mesmo, né, da sensibilidade também, porque eu acho que a gente tem que ter espaço também para a mulher, até como você falou, né, a mulher entende pouco. Eu conheço mulheres que entendem bastante, inclusive clientes que discutem mecânica com a gente, sabe? Eu acho interessante, eu acho isso muito fascinante também, elas entenderem um pouquinho desse universo, né? Então, as ideias são muitas, assim, sabe? Mas, assim, abrir esse espaço para elas se sentirem mais confortáveis, né? Mais acolhidas, né? Legal. Então, isso é uma ideia também. Obrigado, então, pela oportunidade, né, Tederaldo?
Obrigado. E obrigado a todos aí que participaram também aí. Acho que cada dia aí é uma novidade, é um aprendizado. Acho que isso é muito, muito, muito importante mesmo. Só tende para quem quer realmente, né, quem gosta do que faz, isso aí mais uma lapidada no diamante bruto aí. Maravilha. Obrigado pela pergunta também, porque, né, você criou alguns fãs aqui e ajudou várias pessoas com sua pergunta. Não, é um prazer poder contribuir também e a gente poder trocar as informações, né? Eu tenho meus dados na internet lá também, é só procurar e a gente vai trocando ideias aí. Para quem for de oficina mecânica e estiver participando aqui, né? Consultório do carro aí, tem no Google, é só procurar e a gente se fala. Tá bom, gente? Obrigadão, Um um abração, tá? Eduardo. Você também, um abração. Marcos, Marcelo, Marcos, você está falando. pode falar. Eu estou falando de Jaboatão, Pernambuco. Olha, Na cidade de Jaboatão. Eu morei a maior parte da minha vida em Recife. Ah, então você conhece a nossa cidade porque é a segunda maior metrópole, é muito próximo. E você faz o que a sua empresa faz, Marcos? Eu tenho uma revenda de gás e água. E você tem quantos funcionários hoje? São 4 Isso. A funcionários. empresa tem quantos anos? Essa empresa ela tem mais ou menos uns 15 anos. Mas só que eu arrendei essa empresa de um amigo meu aqui, porque ele se desinteressou. Aí só faz um ano que eu estou à frente dela. Entendeu? Ela estava praticamente falida, pode fechar. Ele praticamente fez um ano, agora em março, que eu estou à frente dela. Eu fiz um arrendamento. Você tinha empresa antes, não? Sim, farmácia. Hoje eu sou funcionário público, mas o meu ramo é farmácia. Legal, legal. E tem alguma pergunta que você quer me fazer, Marcos, sobre sua empresa, alguma dificuldade, algo que você queira perguntar? Sim, eu até escrevi para Falaciú, com todo respeito, que a minha maior dificuldade está sendo os clandestinos, né? Porque a minha empresa é toda regularizada, eu pago os impostos, tudo certo, e há uma invasão muito grande na minha área de clandestino. Os órgãos competentes não fazem uma fiscalização correta, entendeu? Competente, eles não fazem. Água e gás. Que, na verdade, eu entrei com água, mas para justamente puxar a venda do gás, entendeu? Legal. Porque na compra do gás aqui, só para concluir, na compra do gás, eu dou gratuitamente uma água mineral de 20 litros líquido, na compra do meu gás, entendeu? Eu dou isso foi uma estratégia minha que deu certo. Só que ela não está me dando, ela não me dá lucro, não está me dando lucro, ela só está dando mesmo para pagar as despesas. Não tem dinheiro em caixa também não, né? Não. Um mercado onde tem muita coisa clandestina, como a gente sabe que gás tem, oficina mecânica tem, eletrônico tem. Um dia desse a minha filha, quebrou, eu não sei se foi a máquina de lavar ou foi um geladeira, não sei. O negócio desse aí, ela ligou, porque tudo liga para a mãe, né? Casada, tudo, mas qualquer coisa liga para a mãe, você sabe como é. Ligou para a mãe, e aí a primeira recomendação da minha mulher, qual foi? Adivinha qual foi? Não leve em qualquer um, leve no autorizado. Ah, mas é mais caro, mas tem que levar no autorizado. Então, no mercado que ele tem muita clandestinidade, o que você precisa fazer, Marcos, é se diferenciar. Imagine um mercado que, por essência, tem vários mercados que são assim, eles são assim por essência. Água é assim, gás, um monte de mercado. Nesses mercados, o que é que eu preciso fazer para ter lucro? Muito lucro. Então, o que é que você precisa fazer amanhã, a partir de amanhã? Certo. Você vai ver que isso vai surtir efeito. Você vai começar a criar uma mensagem para o mercado, né? Seja uma mensagem boca a boca, seja uma mensagem pelo marketing digital. Mas, Adriano, não sei mexer com marketing digital. Mas você vai aprender. Vai aprender. Porque não dá para viver sem isso mais. Onde você fala que o seu grande diferencial é que você não trabalha com nada clandestino. Zero. É verdade. Você está me entendendo? Então, estou lhe entendendo. E aí, mas você não vai falar só isso. Você não vai falar só isso. Olha a sacada agora. Olha uma informação que vale ouro. Você vai também
dá uma mensagem para o mercado dizendo o seguinte: você entende disso, você deve entender muito o que eu vou falar agora, porque eu não entendo nada, você deve entender. Certo. Você vai dizer para as pessoas qual é o perigo que existe da pessoa comprar um gás clandestino. Um perigo de vida. Então você De vida. imagine você gravando um vídeo, como eu estou com você aqui agora. Imagine você gravando um videozinho curto, onde você diz assim: se você tem uma família, você tem filhos, e você preza para a vida dos seus filhos, nunca compre um gás que você não sabe da origem. Você sabe por quê? Aí você explica. Por quê? Aí você vai ter que ter informação. Porque a estatística diz que... Aí a pessoa vai dizer: quem é esse cara que está falando? Marco, você não está vendendo nada para ele. Você não está vendendo nada. Você está dando para ele uma informação de muito valor, que muitas vezes, Marcos, uma pessoa, pega um cara mais jovem, uma pessoa às vezes não sabe que o gás é tão perigoso assim. Ele vê mais baixo, ele não sabe nem que é clandestino. E aí você vai, veja o que você vai fazer. Veja o que você vai fazer. Você vai falar, né, não do seu concorrente mal, não. Você vai falar do perigo que é a pessoa comprar um gás, ou a água, né? Água contaminada, por exemplo, clandestina. Quando você falar isso, você vai atrair as pessoas que não querem correr esse risco. Porque vai ter pessoas que vão ouvir falar e vai dizer: isso é besteira, qualquer gás eu uso. E essas pessoas você não quer como cliente. Você não quer. Porque você não pode vender o mesmo preço que o gás clandestino. Se ele quer comprar clandestino para correr o risco, ele que compre. Mas você vai atrair o que a gente chama um cliente ideal, que é um cliente que vai comprar de você a vida toda. Porque ele vai adquirir com você uma relação de confiança na medida que você repetir isso que eu estou dizendo. Fica falando isso nas mídias sociais, sabe? As pessoas vão desenvolver com você um relacionamento de confiança, e aí, no seu bairro, acabou. As pessoas vão comprar de você. Você nem vai precisar mais da água mineral de graça. Você está me entendendo? Você vai passar a ser desejado, ao invés de ser uma pessoa que corre atrás de cliente, porque é o cara que não vende nada clandestino. Faz sentido? Mas, rapaz, é uma sacada, isso é muito boa mesmo. Já vou aplicar. Já vou aplicar. Caramba. Obrigadão mesmo. Obrigadão mesmo. Ótimo, ótimo. Mas com certeza eu já vou aplicar. Uma sacada muito boa. Tá vendo você? A gente... É muito bom. Pois é. Eu acho que vai dar certo. Isso é o começo de muitas coisas que vai vir boa desse curso. Pois é, fica aqui conosco que você vai... Ok. Obrigado. Vou dar oportunidade a outros aí. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Viu? Quando você faz uma pergunta, quando você tem a coragem de entrar ao vivo e faz uma pergunta como você fez, você é ajudado, mas você ajuda várias pessoas aqui. Obrigado. Um grande abraço, Marcos. Outro.